Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente a bater aquele papo em assuntos relacionados à saúde. E hoje, para quem gosta de ficar usando celular até de madrugada, é para você que nós vamos fazer essa live hoje e mostrar o quanto ela tem uma relação bastante estreita com o nosso sono, com o nosso bom funcionamento do sono. Já se sabe muito claramente que pessoas que não têm um sono de reparação, nós chamamos de sono reparador, né? Que é um sono entre 7 a 9 horas por noite, essa pessoa vai ter uma série de comprometimentos orgânicos, físicos, irritabilidade, concentração, no qual a falta desse hormônio provocada pelas alterações da luminosidade poderão ocasionar de forma ruim para o bom andamento dessa pessoa como um profissional, como um aluno, como o fazer que você faz no seu dia a dia. Você não vai ter um bom desenvolvimento no seu dia a dia. Então, a melatonina, ela é, na verdade, deixa eu colocar os slides aqui, a melatonina, na verdade, ela é um hormônio cerebral. Eu já coloquei de propósito essa imagem, quem está aqui junto comigo no YouTube está vendo a imagem, né? E você vê que a relação direta com o olho humano, ou seja, a luminosidade que penetra através da íris, ela vai se concentrar nessa região cerebral, principalmente a cor azul. Aí você pergunta, mas Nelson, você fala nas lives sobre a cromoterapia, a utilização da cor azul? Sim, mas a cor azul intermitentemente entrando pela sua íris e mantendo uma frequência constante, isso vai atrapalhar tremendamente o bom andamento do seu sono. Então, eu digo sempre meus pacientes, minhas pacientes, que 1 hora, pelo menos antes de ir dormir, desligar os seus smartphones, porque eles são um dos maiores vilões da não produção desse hormônio, a chamada melatonina. Bem, tem pessoas que fazem uso desse hormônio via oral, com medicação. A gente sabe também que esse hormônio, quando utilizado de forma errônea, ao invés de você melhorar o quadro do sono, você vai piorar esse quadro. Então, ele, na verdade, de forma natural, ele tem benefícios para melhorar o seu sono, mas se você consome excessivamente, ele vai piorar o quadro do sono. Então, a melatonina, na verdade, é um hormônio cerebral, ok? Então, eu peço quem está aqui com a gente agora, por favor, se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Acione o sininho de notificação, porque quando um vídeo é postado, você vai receber esse aviso, tá? Deixar o like, é gratuito, porque eleva o canal, ajuda o canal a subir, né? E mostrar para o YouTube que o nosso canal é bem visto, as pessoas começam a ter mais acesso. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, né? Pega o link, manda para o amigo, pelo Telegram, pelo WhatsApp, aqui mesmo. Então, manda o link para essas pessoas, porque tem gente precisando, às vezes, dessas informações. Eu agradeço muito as pessoas que entram aqui e enviam nossos vídeos para outras pessoas. Bem, então a produção e liberação desse hormônio chamado melatonina, ela é realizada pela glândula pineal, que ocorre, na verdade, o que nós chamamos de ritmo circadiano ou ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano ou ritmo circadiano? O ciclo circadiano ou ritmo circadiano é o ritmo natural do nosso dia, ou seja, nós acordamos, nos lavamos, tomamos café, saímos para trabalhar, ou ir para a escola, ou ir para uma universidade, assistimos a aula, trabalhamos, horário do almoço, aí vem a digestão,
o processo natural de queda de rendimento é natural devido à digestão, porque o organismo começa a se concentrar diretamente na digestão. Depois, você novamente tem uma subida do rendimento, que é o período da tarde, ok? Depois você novamente vem a decrescer, porque as pessoas vão para casa, outros vão para a escola, outros vão para as universidades estudar, e a gente sabe que o pior momento, na verdade, da vida das pessoas é no período noite, porque o cansaço natural, físico e mental, vai prejudicando o bom andamento, né, dessa pessoa que funcionará, na verdade, à noite, tarde e noite. Então, é mostrado, inclusive, foi até um trabalho que eu realizei há um tempo atrás, no Rio de Janeiro haviam, na verdade, 3 turnos nos colégios. O turno da manhã funcionava entre 7 e 11 da manhã, o turno médio funcionava entre 11 e 3 da tarde e o outro das 3 às 7 da noite. Adivinha qual era o turno pior para rendimento? Era o das 11 às 3 da tarde. Por quê? Era o pico de calor, era o momento da alimentação, era a digestão. Então, o rendimento das crianças nesse horário, inclusive, o horário da tarde para a criança em colégio é péssimo, porque ela acabou de se alimentar e foi para a escola, a digestão começa, onde há um decréscimo, na verdade, do funcionamento de estruturas orgânicas, diretamente se concentrando na digestão. Então, o horário da tarde para a criança em colégio é péssimo a nível de ciclo circadiano, que são os ciclos naturais do nosso dia a dia. Bem, a melatonina é um hormônio que é contida na glândula pineal e desempenha o papel do sono. Então, se você está na sua cama, né, com luz acesa, com televisão, com um filme de ação, será que você vai conseguir dormir rapidamente? Ou, pior, você está com o celular ligado na sua frente, com aquela luz azul penetrando dentro da sua íris, será que a melatonina será jogada na sua corrente sanguínea? Provavelmente não. E você vai ficar acordado. Aí vem a insônia, vem a irritabilidade no dia seguinte, vem a falta de concentração, vem a dificuldade no aprendizado, principalmente na criança. Esse é um problema hoje em que o jovem faz uso até de madrugada desse tipo de material, né, o smartphone. Então, aconselho aí aos papais, às mamães, ou a você jovem que está assistindo aqui a live, que você, pelo menos 1 hora antes de você se deitar, desligue o celular. Tem gente que é pior ainda, pega o celular, bota debaixo do travesseiro. Pior ainda. A gente sabe que existe uma radiação ali. Eu, por exemplo, meu celular eu praticamente só uso com fone. Alguém toca o telefone, eu vou atender com fone. Eu não coloco o telefone no ouvido, raramente isso acontece. Fone. Por quê? Existe radiação. Vocês entenderem, existe uma máxima dentro da fisioterapia, diz o seguinte: não se faz ondas, micro-ondas na cabeça ou na face. As ondas de um smartphone são micro-ondas. É só você ver o tempo que você fica, às vezes, conversando no telefone, daqui a um tempinho sua orelha começa a esquentar. Esquenta por quê? Por causa da tela? Não, por causa da radiação mesmo. Existe uma radiação passando ali. Bem, a maioria das pesquisas hoje sobre a função da glândula pineal envolve resposta do cérebro humano aos ritmos da melatonina. O ritmo da melatonina ela começa a acontecer quando vai entardecendo. À tardinha, esse ritmo começa a ficar mais intenso e você vai diminuindo, na verdade, o seu ritmo do dia a dia, porque ela começa a entrar na sua corrente sanguínea e você vai começando a relaxar. Por isso que eu falei que à noite é o pior horário para se estudar, porque você está num ritmo X durante o dia, em que você está alerta, e quando você começa a diminuir a luminosidade para a sua íris, você começa a diminuir a tensão, a atenção e tudo mais, e você vai decrescendo. Então, o horário noturno é ruim para estudo, tá? Segundo estudos, tá? Eu lembro o seguinte, quem já me conhece, quem participa aqui do canal, tudo que eu falo aqui são dados científicos, nada é chute. Tudo é baseado em dados científicos.
Então, horário noturno é ruim no estudo. Você não tem um rendimento adequado, como é durante o dia, por exemplo. Então, as evidências apoiam 2 papéis para a melatonina. Um em humanos, que é o envolvimento, né, da secreção noturna da melatonina no início e manutenção do sono. Se você não tem essa melatonina sendo secretada adequadamente na sua corrente sanguínea, você não vai ter um sono reparador, você vai ter um sono chamado de sono picado. O sono picado não vai fazer com que você, no dia seguinte, tenha condições de estar de uma forma mais ágil a realizar as atividades que você executa normalmente. Então, se você dorme mal, você vai fazer as suas atividades de forma ruim. Você vai falhar. Há casos, inclusive, é só vocês verem o que acontece, por exemplo, com caminhoneiros que acabam tomando alguns medicamentos, né, para se manter acordado. O que acontece? Acontece que eles podem sofrer acidentes porque eles estão fazendo um bloqueio, na verdade, pela ação desses hormônios, tá? Bloqueando esses hormônios, e você não vai ter um sono adequado e você vai ter um quadro de sonolência às vezes. O cara vai dormir dirigindo, porque você inibiu a ação de um hormônio que deveria estar agindo para que você descansasse. Então, a melatonina, ela não pode ser bloqueada. Às vezes, pessoas ficam lutando contra o sono, mas o hormônio está sendo secretado no seu organismo. Boa tarde, Marisete. Seja bem-vinda aqui com a gente. Então, essa secreção que é noturna, a melatonina, ela tem, na verdade, a função de proporcionar um sono mais tranquilo a você. A gente sabe que, com o avançar da idade, a pessoa vai envelhecendo, a quantidade de melatonina presente na sua corrente sanguínea tende a diminuir. Então, ele controla o ritmo de melatonina, ou seja, essa glândula, a glândula pineal, em relação ao dia e à noite, num ritmo de 24 horas. Ela funciona quando a luminosidade começa a cair. Bem, a produção e liberação de melatonina do cérebro está ligada à hora do dia, aumentando quando está escuro. Por isso, a necessidade de você dormir num quarto o mais escurecido possível, gente. Aí vem a pergunta, mas você às vezes fala da utilização da cor azul. Sim, a cor azul, quando você coloca numa luminosidade baixa, não diretamente à sua vista, ela é calmante. Isso é, no caso, a cromoterapia. A cromoterapia, que é o estudo através das cores, é uma terapia milenar também. Ela é milenar. O que acontece é que a frequência de ondas promovida, por exemplo, pelo smartphone, é diferente da frequência de onda de uma lâmpada que você colocou no abajur do seu quarto. Essa frequência de onda, inclusive, quem não tem como, né, na casa colocar um abajur, eu aconselho que uma parede, pelo menos, que fica à frente dos seus olhos, seja da cor azul. Isso vai favorecer muito, muito o descansar da sua mente. Então, a melanina, como eu falei, a produção dela tende a diminuir com o avançar da idade. Por isso que, às vezes, são casos, aí sim, de se prescrever o uso da melatonina para esse tipo de pessoa, para que ele durma melhor. Tá? Bem, Érica, seja bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Então, por favor, novamente, quem está aqui no YouTube comigo, se inscreva no canal, é de graça. Tá? Acione o sininho de notificação, deixe o like gratuito, compartilhe os vídeos com outras pessoas, indiquem pessoas para o canal, tá? Tragam pessoas para o canal, vai ajudar muito a gente aqui no desenvolvimento desse canal com outras pessoas. Infelizmente, gente, eu tenho que falar isso, não adianta, as pessoas não valorizam a saúde. As pessoas valorizam outras coisas. A saúde é muito cara. Muito cara. É só você começar a pensar em pagar um plano de saúde para você ver particular, para você ver o preço que custa. E as pessoas não valorizam a saúde. Por exemplo, quem está aqui presente com a gente aqui agora, tanto no Instagram quanto no YouTube, amanhã
por indicação e por na verdade, conversa com vocês, nós vamos falar amanhã sobre a casca da banana. A casca da banana, por exemplo, ela é muito, às vezes, mais saudável do que a própria banana. Tá? Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda aqui com a gente. Então, quais as evidências, né, observadas dentro da parte científica relacionada à melatonina? Vamos lá. O distúrbio do sono no ritmo circadiano, que nós já comentamos um pouquinho sobre isso, né? É o ritmo do nosso dia a dia, a alimentação, o sono, o desenvolvimento natural, o exercício, tá? Então, a melatonina pode ajudar a melhorar esses transtornos em adultos e crianças. A fase do sono retardada, o distúrbio de sono-vigília, atrasando assim o sono. Então, pessoas que têm por hábito ficar à noite ligada no celular, pode ter um monte de distúrbios no organismo da gente. Um monte de distúrbios. Então, essa desordem no padrão do sono, que atrasa, na verdade, 2 ou mais horas ao você dormir. Gente, sono é igual se alimentar. Ele tem que ser dentro de um horário. Se você dorme mal, fora de horário, modificando os horários de sono, você vai ter problemas no futuro muito ruins. Então, um padrão convencional de sono faz com que você vá dormir mais tarde e acorde mais tarde. Isso atrapalha, inclusive, o desenvolvimento seu no dia a dia. O nosso amigo aqui, né, o papo de amanhã, Boca, deixei algumas cascas de banana e um copo d'água, daqui a pouco irei beber. Beleza, faz bem. Faz bem, muito bem, por sinal. Uma amiga que está aqui no Instagram está falando que ela tem ansiedade e insônia. Isso tudo tem relação com esse hormônio, diretamente. Dorme-se mal, alimenta-se errado, fora do horário. Tudo bem, do José? Seja bem-vindo. Fora do horário, como eu falei, o sono é igual se alimentar. Tem que dormir no horário correto e acordar no horário adequado, tá? Dormir demais também não é legal. E descontrola totalmente o seu organismo. Porque se você tem por hábito dormir no horário e acordar naquele horário, você vai se alimentar na hora certa, você vai se movimentar na hora correta, você vai fazer todo o processo do seu dia corretamente e você não vai ter irritabilidade, você não vai ter problemas no seu dia a dia. Repito, dormir é igual a se alimentar. A vitamina D de vitamina D de 16 para uma pessoa de 34 anos é ruim? Não sei. A vitamina D de 16 para uma pessoa com 34 anos é ruim? Olha só, a vitamina D, eu sou muito mais a favor do sol. A vitamina D, quando você faz uso no sol, você vai melhorar a imunidade, principalmente. Tá? Essa vitamina, para uma pessoa de a vitamina D16 para uma pessoa de 34 anos, o sol será melhor até para você do que a própria vitamina D. Tá? A fadiga adrenal, Gisele, tem relação aí com a sua má alimentação e o baixo consumo de água, inclusive, tá? Nádia, seja bem-vinda aqui com a gente. Provavelmente é isso, tá? Bem, insônia. Pesquisas sugerem que a melatonina pode reduzir ligeiramente o tempo que leva para dormir, mas seus efeitos na qualidade do sono e no tempo total do sono não são claros, tá? Ainda existe necessidade de pesquisas para entender por que as pessoas não dormem adequadamente, elas têm esse prejuízo, na verdade. A Selma está perguntando aqui para a gente. Vitamina D baixa, como ajudar o crescimento se a região onde mora não tem muito sol? Aí sim o consumo da vitamina D é necessário de via oral. Tudo bem, aí eu concordo. Mas o sol, ele é muito mais saudável do que ficar tomando remédio, gente.
Muito mais saudável. Deixa eu aqui, a produção está me passando aqui. Como estimula a produção de melatonina? Ah, sim. Bom, uma coisa eu já falei aqui, a cromoterapia. A cromoterapia é um tratamento milenar, inclusive, no qual nós fazemos uso de cores, né, que o japonês, na verdade, chama de Feng Shui. O Feng Shui é a harmonização das cores na nossa casa. Tá? Um aconselhamento que eu dou sempre para as pessoas a única cor que nós não deveríamos ter dentro de casa, né, principalmente nas paredes, são o roxo e o preto, porque elas causam depressão. Tá? O contato direto com paredes pretas ou roxas, elas acabam causando depressão na pessoa. Tá? A Gisele está perguntando aqui, a baixa imunidade interfere no sono, se tiver herpes também? Claro, claro. O herpes é por motivo de baixa imunidade. A baixa imunidade interfere no sono? Claro, você não está dormindo adequadamente, não está produzindo adequadamente os hormônios, principalmente a melatonina, para o seu sono, e você está desregulando o seu organismo totalmente. Você quer ter saúde, você tem que regular o seu sono, você tem que regular a sua vida. Você tem que ter hora para dormir, você tem que ter hora para comer, você tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para manipular o celular. Tudo isso tem que ter regra. Se você é uma pessoa desregrada, se você é uma pessoa que não regra a sua vida, você vai ter problema de saúde, com toda certeza. Está desregrando sua vida totalmente. Não adianta querer saúde, tomar um monte de remédio, se você não regra primeiro os seus horários, a sua alimentação. Vai desregrar tudo. O seu organismo vai decrescendo. As pessoas que desregram suas vidas, a vida útil dessa pessoa cada vez é menor. É só você entender, olha só. Pesquisas mostram o seguinte, vou falar uma coisa aqui dentro de pesquisas. Cada noite virada, tem gente que adora virar a noite, cada noite virada, segundo pesquisas, são 3 dias a menos que você tem na sua vida. Não sou eu que estou falando isso não, tá? São pesquisas. Cada dia, cada noite virada, 3 dias menos da sua vida. A Nádia está dizendo aqui que a alimentação é péssima, praticamente não como verduras ou hortaliças. Tem que comer. Ou então faz suco. Não tem jeito. Tá? Então, dormiu mal, saúde vai embora. Se alimentou errado, saúde vai embora. É um composto, gente, somatório de coisas no nosso organismo. Precisamos alimentar no horário certo, com alimentos adequados e saudáveis. Precisamos dormir no horário adequado, sempre, diariamente, porque isso regula o ciclo circadiano. Vai fazer com que os hormônios comecem a funcionar. Se você não dorme à noite, os seus hormônios não vão funcionar adequadamente. Você vai aumentar de peso, você vai ser uma pessoa irritada o tempo todo, você não vai ter controle no que você faz. As pessoas que trabalham à noite, principalmente aqueles que trabalham à noite, desregulam totalmente o seu organismo. Quem faz plantão, por exemplo, desregula o organismo se não tiver o cuidado com a alimentação, se não tiver o cuidado com horários. O nosso corpo é assim, ele tem que ter regulagem. Você tem que regular tudo com o seu organismo, gente. A melatonina pode ser mais benéfica para os idosos que poderiam ser deficientes na melatonina. Por isso que o idoso, quando dorme menos, às vezes é necessário a prescrição da melatonina para que ele durma melhor. Vê que o idoso dorme cedo e acorda de madrugada. Ou nem dorme, né? Bom, a alteração da melatonina vai causar desordem no trabalho, no turno que ele faz. Né? Não está claro se a melatonina pode melhorar a qualidade e duração do sono. Tá? A pesquisa diz que não está claro. A gente sabe que ele ajuda na manutenção do sono. Isso, cujos trabalhos exigem que eles também trabalhem fora do horário tradicional da manhã à noite.
É só você ter uma noção, gente. Simples. Você deve conhecer pessoas que são enfermeiros. Os enfermeiros, e grande parte dos enfermeiros, fazem plantão. Você conhece alguns enfermeiros magros? Claro que não. A grande maioria dos enfermeiros são obesos. Exatamente por esse descontrole hormonal, porque não dormem adequadamente. Quando dormem rapidamente dentro lá do hospital que trabalham, a clínica que trabalham, isso descontrola tudo. Vai descontrolar o seu organismo totalmente. Então, dormir faz parte. Tem uma empresa, que eu não vou dizer o nome aqui, que ela é perfeita nessa colocação. Você passa 1/3 da vida dormindo. Verdade. Verdade verdadeira. O Daí está colocando aqui para a gente o seguinte: para dormir melhor, estamos com um quarto bem mais escuro. Perfeitamente, eu faço a mesma coisa aqui em casa. A mesma coisa. Ah, não dá? Pega lá, contacto, sei lá. Coloca lá na janela, coloca na porta, de repente, não sei, que tem vidro. Com toda certeza. Tem que ser você, Boca. O idoso dorme e acorda com as galinhas. Perfeitamente. Por que na verdade, essa frase, dormir com as galinhas, acordar com as galinhas? É a hora que o galo canta. Tá? Na hora que o galo canta, que quando está amanhecendo, é a hora que o idoso geralmente levanta. É só você ver as pessoas que trabalham, por exemplo, no interior, numa fazenda, num sítio, né? Eles dormem cedo, acordam cedo porque o galo cantou, eles vão lá tirar o leite, né, da vaca e fazer seus afazeres. Dormem mais cedo, se alimentam melhor, porque é regrado, são vidas com regras. Se você não regra a sua vida, você vai ter comprometimento no futuro, com toda certeza. Eu não estou chutando nada, isso é verdade. Tá? Os distúrbios de sono em crianças. Estudos sugerem que a melatonina pode ajudar a tratar distúrbios do sono em crianças com uma série de deficiências. No entanto, os bons hábitos de dormir geralmente são recomendados como um tratamento inicial. Por que o bebê dorme em torno de 23 a 23 horas e meia por dia, gente? E se alimenta dormindo, mamando dormindo. Porque ela precisa produzir os hormônios para fazer com que o crescimento dela aconteça. E você vê que conforme vai passando os meses, o tempo de dormir vai diminuindo. Porque ela vai ganhando estruturas hormonais que vão dando consistência muscular, óssea, cerebral. Ela está se adaptando ao meio externo. A criança dorme muito, o bebê dorme muito, porque ela está produzindo mais hormônios. Esse é um dos motivos que estou falando aqui para o adulto, os adultos aqui presentes, que dormir é saúde. Dormir é saúde. Dormir adequadamente é saúde. Importante também para você dormir é colocar uma música suave. Eu indico uma pessoa aqui que eu sigo. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo. Cláudio, seja bem-vindo. Selma, Odaí, Buca. Eu indico Nádia. Meu pai dormia cedo e acordava muito cedo. Morava na roça. É isso aí. Tinha uma vida saudável, morreu proveniente de enfisema pulmonar, mas se alimentava e dormia bem. O enfisema pulmonar provavelmente foi devido ao consumo de tabaco, né? Um cigarro, na verdade. Então, a gente está falando aqui, na verdade, que dormir é saúde. Então, eu indico aqui um músico importantíssimo, que eu sigo muito ele, escuto muito a música, chamado Tim James. Tim James. Eu vou colocar aqui o pessoal que está aqui no chat, quem quiser. Tim James. Tim James. Quem quiser, é só entrar lá. Kleber, por favor, aguarde um pouquinho. Ao final da live aqui desse assunto, eu vou conversar com você, tá bom? Aguarda só um bocadinho, só. Fica aqui com a gente. Aproveite e já dá o like para a gente logo aqui, participando. Se você não está inscrito, chama os colegas para cá. Mas vai lá no YouTube, procura esse cara. Esse cara está com muito mais de 1 milhão de pessoas que seguem ele.
O adolescente e a criança dormem muito exatamente pelos hormônios, tá? Se ele priva ele do sono, tá? Isso vai atrapalhando o desenvolvimento desse jovem. Vai atrapalhando o desenvolvimento desse jovem, ok? Por quê? Fica à noite jogando, fica à noite no celular e atrapalha o seu desenvolvimento totalmente, ok? Então, dormir, repito, é saúde, segurança e efeitos. Obrigado, Nádia. A gente está sempre conversando. Amanhã, se você quiser vir com a gente novamente, amanhã nós vamos conversar sobre... Nós falamos de frutas, falamos de ervas, de chás, né? E eu sou um fisioterapeuta que sou especializado em medicina chinesa e fitoterapia, tá? Então, eu falo muito de vários assuntos, falo de fisioterapia. Amanhã nós vamos conversar sobre a casca da banana, que muita gente joga fora. Excelente alimento. Tem muita gente hoje, estou esperando ainda as pessoas mandarem para mim, né, as formas de fazer pão, bolo com a casca da banana. Estou esperando, hein? Amanhã, nesse mesmo horário, as receitas. Quem tem receita, manda para mim, tá? Então, segurança e efeitos colaterais, né? A melatonina tomada de forma oral, em quantidades apropriadas, é geralmente segura, tá? Você encontra hoje, em alguns locais, a melatonina de 1 miligrama, de 3 miligramas até 5 miligramas. Sim, Nádia, no mesmo horário, tá? Se eu mudar o horário, eu aviso, tá? Mas é mesmo horário. Quem está aqui pela primeira vez, aos sábados, no YouTube, meu canal do YouTube também eu faço sempre a live simultaneamente, tá? Eu faço simultaneamente. Meu canal no YouTube chama-se Uma Luz para a Fisioterapia. Uma Luz para a Fisioterapia. Todo sábado, duas e pouquinho, eu entro no YouTube e faço orientações como consultas gratuitas na fisioterapia, tá? Todo sábado, às 2 horas, até 2 e pouquinho, eu faço orientações gratuitas. É só vir para o canal. Eu não faço no Instagram aos sábados, somente no YouTube, 2 horas mais ou menos da tarde. Chamem pessoas, amigo, familiar, que precise de uma orientação, que exame fazer, que tipo de exercício necessário, de que forma você pode usar para melhorar a sua saúde. Eu vou fazer essa orientação, tá? Eu dou mais ou menos meia hora, tem lives às vezes que ficam 2 horas. Eu dou mais ou menos meia hora com as pessoas entrarem, vão entrando, e a gente conversa sobre o assunto, tá? Legal. Então, a melatonina pode causar, quando tomada em excesso, tá? Dor de cabeça, tonturas, náuseas e até sonolência, ok? Então, basta 1 miligrama por dia quem faz o consumo da melatonina via oral, ok? Fala, Kleber. Mas olha só, eu sou fisioterapeuta, mas eu trato esses problemas, ok? Eu sou um fisioterapeuta, mas trato esses problemas, ok, Kleber? Eu trato esses problemas, ok? Você está perguntando aqui para mim, eu tenho formação em fisioterapia, eu tenho formação em traumatortopedia também, ok? Você me perguntou aqui, eu tive uma luxação acrômico-clavicular, lesão 2, um bom fortalecimento muscular, posso voltar a jogar futebol? Sim, com toda certeza. Eu te falo o seguinte, a importância da